mostrar a tua subjetividade particular, individual, tá? Mas ela não é uma máscara teatral. Ali não é uma máscara teatral. Ali a gente está vendo que tem uma máscara decorativa do Kazumbá, tá? Que é do um personagem do boi, que quer dizer Kazumbá, Kazumbi, espírito dos animais. Kazumba, Kazumbá, Kazumbi, espírito dos animais. É uma, é uma máscara meio zoomórfica, Sim. tá? Que é utilizada no boi. E ela é utilizada de várias maneiras. Ela vai sendo repensada a sua forma, até o seu formato. Ela não tem um formato único. E ali ela está como ela está ali como uma máscara decorativa, como a minha subjetividade daquilo que eu entendo e que acho bonito pelo personagem que vi e que amei e que tudo, então é colocado ali. Mas ela na cena, lá no caso, lá sabe, no boi, ela tem uma outra função. Ela ocupa, ela tem uma forma de caminhar, ela tem uma forma de ser, tá? A gente trouxe o seu Abel, que era um mestre de Kazumbá, aqui para falar sobre. Ele não chama de máscara, ele chama de careta, tá? Ele chama de careta. Então, o seu Abel veio aqui antes do seu falecimento, né? Fez uma, claro, pouco antes do seu falecimento, né? E veio e fez uma demonstração de trabalho que era completamente diferente do que a gente vê da minha subjetividade. Então, quando você está fazendo a máscara teatral, ela sai dessa relação mágico-ritual, entra para o teatro, e aí ela se coloca a serviço do trabalho do ator e da cena. Ela como um elemento de preparação, ou seja, de relação e de entendimento e de exigência do ator, e ela como uma contribuição no processo criativo. Então ela sai desse lugar, aí o que você tem que, como pesquisador e como ator, tem que estar vendo e ouvindo quais são as necessidades daquele tipo de máscara que você está trabalhando. Você pode trabalhar uma máscara expressiva, e você vai ver de que essa máscara expressiva que cobre todo o rosto, ela não usa a palavra falada, ela usa a palavra no corpo, em partes aonde jamais teve voz. Então ela obriga que o ator fale com o corpo. Você tira a parte inferior dessa máscara, que é a máscara expressiva, e ela já passa a ter uma outra função. Daquele corpo que você criou, você também trabalha o tom de voz. Você cria o tom de voz. E é o tom de voz daquela máscara e daquele corpo que começa a falar. Então você vai criando uma realidade que que está justa a uma proposta, que ela não está dentro da tua realidade, ou seja, da tua forma de ser, do teu comportamento, e nem também está nas tuas fantasias criativas. Ela está no lugar entre a tua realidade e a tua fantasia. A gente costuma dizer que a máscara, ela caminha entre o retrato e a caricatura. Ela tem uma linha que ela caminha, que ela existe. Tá? A caricatura é quando eu pego ela e começo a fazer piada com ela. Tá? E a realidade é quando eu começo a fazer os meus apoios. Ou seja, a me comportar, eu botar uma máscara e eu vou falar com o meu tom de voz. Então a gente pergunta, por que colocou a máscara? O que ela está te ajudando? Qual é a razão você tá usando essa máscara?
Então, eu acho que o ator, no momento que ele representa com a máscara, que a gente não chama nem interpretar, eu falo representar, porque eu represento uma natureza que está além do convencional. Não está dentro das minhas convenções. Ela tá, mas ela é uma natureza, ela é verdadeira. E verdade não é realismo. Verdade é você estar justo com o que está sendo pedido. Você dá a medida justa para aquela relação. Tá? É uma relação de respeito, de troca. Então, você representa uma natureza que está além do convencional. Você não está nem no ritual e nem, sabe, no chão. Você está um pouco além, nessa linha entre a caricatura e o retrato. Então, eu represento e sei que estou representando. Eu não perco a consciência. Ao contrário, eu tenho a consciência de tudo. E sei que essa consciência de tudo que eu estou fazendo pertence à máscara e não a mim. E nem a um ser divino. Porque para o ser divino, eu preciso de outro tipo de máscara. Então, existem máscaras e máscaras, quando a gente fala de máscara. Nem todas são iguais. E cada uma tem a sua importância no seu habitat. Perfeito. Respondeu a maioria das nossas perguntas. Sim, sim. Está sendo uma verdadeira aula aqui. Muito obrigado por essa troca. As outras perguntas seriam redundantes, né? A gente tudo que ele nos falou. A gente pode redundar alguma coisa. A gente questionou também dessa relação da máscara como um signo. Apesar de que você já passou por esse Como lugar. um signo de... como um signo de expressão, né? De você ter essa máscara com algum tipo de representatividade. Né? A comédia dell'arte, em algum momento, ela fazia uma como é que fala a palavra? Caricatura, não é? Como se ela tivesse caricatura, essa palavra, da sociedade, né? Como você mencionou, o Pantaleão, tinha o Arlequim, que são figuras que... Tá, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tá. Pode falar. Bom, cada máscara, ela tem, em cada estilo de teatro, ela tem sempre ela representa alguma coisa. O velho, por exemplo, em Bali, tem o velho, tem, sabe, são vários que vai representar e tem aquela forma de ser daquele comportamento. As máscaras da comédia dell'arte. Vamos falar de comédia dell'arte. Por exemplo, quando você fala Pantaleão, significa Pianta Leone. Ou seja, a bandeira de Vêneto era um leão. Tá? Então é Pianta Leone. Ou seja, enfio a bandeira nos territórios aonde eu vou ocupando. Então ela era a representação, sabe, dos comerciantes hebreus que tinham um nariz odunco. Então você cria a lembrança daquele tipo. E você cria uma relação que é próximo da caricatura, mas não é a caricatura daquele personagem. Então se chama Pianta Leone. Pulcinella, que é o polichinelo, em cada lugar que ele chega, ele tem um nome diferente. O Pulcinella chama-se, em grego, rouba pintinhos. Tá? Dizem que o Pulcinella é uma invenção que nasce comedor de macarrão. Era um tipo de personagem que ele existia antes da comédia dell'arte.
Tá? E ele existia nas ruas de Nápoles, napolitanos, né? Era um personagem napolitano. Que ele existia nas ruas. Então haviam as feiras daquele, nas ruas, era tudo naquele período, né? Idade Média, haviam as feiras e ele aparecia lá, sabe, com a máscara. Se desaparecia algo do teu bolso, que eram os níqueis que eram presos, cadê a tua bolsinha de níquel? Desapareceu. E o Putinella teve, Putinella! Que Nápoles, dizem que Nápoles lembra bastante Rio de Janeiro, na sua forma de ser, de malandragem, de uma série de coisas. Então, ele representa um pouco essa realidade desse tipo. E quando a comédia dell'arte entra, ele embarca no barco da comédia dell'arte. Então, ele não foi criado exatamente na comédia dell'arte. Supõe-se que alguns personagens da comédia dell'arte tenha-se algumas inspirações na fábula atelana, 200 a.C. também. Bacos, Bucos, Maco, Docenos. Tá? Então, eram 4 personagens que eram básicos. E alguns personagens, pela sua fisionomia, e me parece que Putinella tem um pouco essa lembrança de alguns personagens da fábula atelana. Então, tem-se algumas inspirações, tá? Mas que tem essa realidade de fazer uma sátira, vamos supor, aquele tipo, como ele se apresentava na época. Vamos supor o doutor da comédia dell'arte, que é um acento, somente um acento, que tem um bigode, tem um nariz, a testa, sabe? O doutor da comédia dell'arte eram, tanto o doutor quanto o Pantaleão eram 2 profissionais daquele período, é um tipo de profissão, que foram perdendo força. O comerciante tinha uma força muito grande, tá? E foi perdendo a sua força, e foi criando aquela história meio avarento, né, que era a mão fechada, que é o personagem da comédia, esse personagem meio murrinha, né? Sim. Tá, teimoso, velho, que pensa só no dinheiro, no comércio. E o personagem, por exemplo, do doutor da comédia dell'arte era o jurista, que também tinha força e foi perdendo essa importância e foi se criando uma sátira sobre aquele personagem. Era o tipo de personagem que ele, por ser chamado doutor, né, ele chegava e falava em latim, misturava tudo em latim, ou seja, ele encontrava a figura difícil de falar com dificuldade, sabe, e falava latim, mas ele ia para uma palestra, ele falava da vida da mulher dele, ou da história dele, vamos supor que seja isso, e ficava falando da história dele, não ia fazer uma defesa de uma ciência ou de um tema tão importante. Ele ia ser simplesmente mais um fofoqueiro. Aí a mulher chegava e batia na porta do lugar da palestra, aí ele mudava de assunto e corria. A mesma coisa se dava com o personagem, essa mesma realidade com o personagem do Capitão, que é uma sátira meio aos personagens, ao soldado espanhol, né, que disse que ia para a guerra, que foi à guerra e que ganhou tudo, que foi o vencedor, mas a sua espada, na verdade, não saía da bainha, era grudada na bainha, soldada na bainha. Ele não soldava, ele só era o corajoso, era a figura